Queridos amigos e irmãos da Palavra de Deus, nós estamos juntos agora, eu e a irmã Joarinda, e queremos estudar a lição número 7 do nosso semestre. Nesse semestre, nós ainda vamos continuar com as biografias, né? Estamos continuando agora no primeiro semestre do ano de 2022, estamos estudando as biografias do Novo Testamento. Hoje, em especial, vamos falar sobre Natanael. O título da lição de hoje é O Sincero Natanael. A irmã Joarinda vai ler para nós o verso áureo. Disse-lhe Natanael: pode vir coisa alguma boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. João 1,46. Isto, aqui nesse verso nós podemos ver que vamos falar de uma parte da história de Natanael, né, muito importante, do seu chamado. A primeira pergunta, em São João, capítulo 1, do 43 e 44, diz: na Galileia, quem é chamado? No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Isto, aqui no Desejado de Todas as Nações, na página 139, tem um complemento, né, para esses versículos. Diz, complementando: no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. São João 1, 42 e 43. Filipe obedeceu a ordem, tornando-se também desde logo um obreiro de Cristo. Então é assim mesmo que acontece, né? Filipe, quando ouviu o chamado, ele já se tornou um obreiro. Nós vamos ver essa certeza na pergunta seguinte. Na pergunta 2, também, que a irmã Joarinda vai ler no São João 1, verso 45, diz: a quem Filipe prontamente levou as boas novas. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Isso. Em que acontecimento estivera presente o amigo? Então nós aqui na leitura do Desejado de Todas as Nações, ainda na página 139, diz: Filipe chamou a Natanael. Natanael, ele estava presente entre a multidão quando o Batista anunciou, designar a Jesus como Cordeiro de Deus. Então, Natanael estava lá presente nesse momento, ele viu a Jesus, contemplou a Jesus e de que ficou? Como ele ficou? Ele ficou decepcionado. Por quê? Porque Jesus estava trazendo os traços, do seu jejum, do seu cansaço, E ele dizia que será que esse homem pode ser o Messias, Eu vou ler para os irmãos aqui o texto do Desejado de Todas as Nações. Disse: Filipe chamou a Natanael. Este se encontrava entre a multidão quando o Batista designara Jesus como Cordeiro de Deus. Ao olhar Natanael para Jesus, ficou decepcionado. Poderia este homem, que apresentava os vestígios da labuta e da pobreza, ser o Messias? Entretanto, não se podia decidir a rejeitar a Jesus, pois a mensagem do Batista lhe infundira convicção. Então, mesmo ele se decepcionando, ao ver a situação de Jesus, o seu semblante
sofrido de Jesus, né, seu estado de pobreza, ele não conseguia rejeitar a Jesus, porque o que João Batista tinha ouvido João Batista dizer, era coisas assim que deixou ele convicto, né, do estado, da divindade do Messias. Então, diz o seguinte, a pergunta 3, com que propósito Natanael tinha se retirado para um tranquilo bosque? Ao tempo em que Filipe o chamou, Natanael se havia retirado para um bosque sossegado, a fim de meditar sobre o anúncio de João e as profecias concernentes ao Messias. Orou para que se aquele que João anunciara fosse o libertador, isso lhe fosse dado a conhecer, e o Espírito Santo repousou sobre ele com a certeza de que Deus visitara o seu povo. Levantando-lhes um poder salvador, Felipe sabia que seu amigo estava examinando as profecias. E enquanto Natanael orava sob uma figueira, descobriu-lhe o retiro. Muitas vezes havia orado junto, nesse isolado lugar oculto pela folhagem. Então, pelo relatório aqui, pelo texto, irmão, pela palavra inspirada, nós vemos que Natanael, ele ficou profundamente tocado pelo anúncio que João Batista havia feito, né? João anunciou que Jesus, ele era o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Isso incomodou Natanael. Natanael se retirou, né? Foi para o seu retiro de oração e ali ele foi estudar o assunto, estudar as profecias concernentes ao Messias, porque aquele anúncio de João Batista estava sempre nos seus ouvidos, né? Ele foi tocado por aquele anúncio, não ficou sossegado enquanto ele não se retirou e foi estudar as profecias. Mas Filipe, ele sabia que Natanael estava lá, nesse lugar escondido, debaixo das folhagens, né? Ele estava lá estudando. E aí, Felipe foi procurá-lo, né? Então, Natanael tinha um propósito, conhecer melhor o Messias, desvendar esse mistério, né, sobre a messianidade de Jesus. Ele foi para lá estudar. Por quê? Porque João Batista anunciou Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele olhou para Jesus e ficou decepcionado com a aparência de Jesus. Mas algo na pregação de João Batista o incomodava e ele foi estudar o assunto, né? Assim é que se faz, na verdade, né? A pergunta 4 diz, quando Filipe veio ao seu encontro, o que lhe pareceu? Que indicativo da incerteza encontramos nas palavras de Filipe? Né? A irmã Joarinda vai ler para nós também o texto. A mensagem, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Apareceu a Natanael uma resposta direta à sua oração. Mas Filipe tinha ainda fé vacilante. Acrescentou duvidoso. Jesus de Nazaré, filho de José. João 1,45. Filipe era um sincero indagador da verdade, mas tardio de coração para crer. Conquanto se houvesse unido a Cristo, a comunicação que o seu respeito fizera a Natanael mostra que não estava inteiramente convencido da divindade de Jesus. Conquanto Cristo houvesse sido proclamado pela voz do céu como Filho de Deus, para Filipe era Jesus de Nazaré, o filho de José. João 1,45. Isso. Então, quando Natanael estava lá estudando o assunto, né? O tema da messianidade, né? Ele queria ter certeza de que aquele Jesus que ele viu, aquele a quem João estava anunciando, se era realmente o Messias, assim, se as profecias estavam realmente indicando como Messias. Aí chega Filipe e diz para ele, olha, nós achamos aquele a quem Moisés anunciou, né? De quem Moisés falou. E aí Natanael, quando ouviu essas palavras, ele viu ali nessas palavras a resposta às suas orações. Antes que Natanael perguntasse quem é, Filipe disse, acrescentou, né? Acrescentou
Eu penso assim comigo, Felipe, sendo amigo de Natanael, sabia dos preconceitos de Natanael. E agora ele, com uma fé vacilante, ele acrescentou que era Jesus de Nazaré, o filho de José. Quando Felipe respondeu assim, quando Felipe acrescentou, né, nem respondeu, porque Natanael nem tinha ainda perguntado quem era o Messias que ele havia encontrado, ele já tinha acrescentado essas palavras, né, que era o Jesus de Nazaré, o filho de José. Quando ele disse essas palavras, Natanael ficou assim, nossa, mas será? Né? Então, nas palavras de Felipe, podemos ver que Felipe tinha uma fé, né, como diz aqui o texto, sua fé era uma fé vacilante, né? Ele não tinha total certeza de que Jesus era realmente o Messias. Né? Agora a pergunta 5, que preconceito brota no coração de Natanael? Como o povo considerava a cidade de Nazaré? João 1:46. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Isso. Quando Filipe acrescentou essas palavras, né, ao seu comunicado, quando ele estava comunicando a Natanael que havia encontrado o Messias, ele acrescentou mais esta informação de que o Messias era Jesus de Nazaré, o filho de José. Então brotou no coração, né, aflorou no coração de Natanael o preconceito pelos nazarenos. Né? Natanael tinha esse preconceito no coração. E aí ele fez a pergunta, pode vir alguma coisa boa desse lugar, né, de Nazaré? Ocorre que Natanael tinha preconceitos contra o Nazareno. Através de falsos ensinamentos, a descrença ergueu-se em seu coração. Novamente surgiu o preconceito no coração de Natanael. Exclamou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Cristo rebaixou-se da posição de igualdade com Deus para a de servo. Seu lar ficava em Nazaré, um lugar proverbial por sua iniquidade. Então Filipe simplesmente disse para ele, vem e vê. Vem conhecer pessoalmente, venha se comunicar pessoalmente, venha ver. E aí nós vemos o seguinte, ainda acrescentando, né? Como é que o povo considerava Nazaré? Uma cidade cheia de impiedade, né? De iniquidade. E as pessoas, essa cidade era proverbialmente usada, né? Para falar dos seus pecados. Então suscitou aí aquele preconceito que já havia no coração de Natanael. Na pergunta 6 diz, como agiu Filipe? Então Filipe teve essas informações, fez a sua pergunta, né? Se pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E aí, como foi que ele agiu? Porque a resposta de Filipe foi, vem e vê, vem conhecer e tire suas próprias conclusões. E aí, como ele agiu? E de que maneira Jesus surpreendeu Natanael? João 1:47 e 48. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então, Natanael agiu, né? Natanael teve ação, ainda com seu coração duvidoso, cheio de preconceito. Mesmo assim, ele ouviu o conselho de Filipe. Venha ver, venha conhecer por você mesmo, venha ver por você mesmo. E Natanael foi ao encontro de Jesus. Ainda longe, Jesus já levantou a voz e disse, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, um homem sincero, né? Um homem indagador, um homem preocupado em conhecer por si mesmo a verdade, né? A palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Jesus, quando disse isso, Natanael ficou surpreso. E ele disse o quê para
para Jesus? De onde é que o Senhor me conhece? Né? Onde foi que o Senhor me viu? E Jesus respondeu o que para ele? Antes que Filipe te chamasse, eu já vi você lá debaixo da figueira, orando, pesquisando, estudando. Né? Jesus já mostrou logo para Natanael que ele o conhecia profundamente. Conhecia seus desejos, seus anseios, suas dúvidas, seus preconceitos. Mas Natanael havia vencido o preconceito, foi e viu por ele mesmo, né? Por seus próprios olhos. Muito interessante. Diz que Filipe não entrou em discussão, disse, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. São João 1, 46 e 47. Surpreendido, exclamou Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Isso surpreendeu Natanael de tal modo, não é? Por quê? Porque ele nunca imaginava que Jesus o conhecia. E aí, deste episódio, né, dessa situação, desta lição que Natanael passou, né, que Jesus deu a ele, Filipe e Natanael tiveram uma grande lição ali. Por quê? Porque Jesus já sabia onde estava Natanael, o que ele estava fazendo, conhecia-o profundamente, assim como conhece eu e você, né? Desta lição, deste episódio, né, desta passagem, o que é que pastores, comportores, obreiros devem aprender com tudo isso? Lê, Majorinda, para nós. Filipe não tentou combater o preconceito e descrença do amigo, apenas disso. Vem e vê. João 1,46. Isto foi sábio, pois tão logo Natanael viu a Jesus, convenceu-se de que Filipe estava certo. Sua descrença desapareceu e a fé firme e forte, repousante, tomou conta de sua alma. Jesus elogiou a confiante fé de Natanael. Eis uma lição para todos os nossos pastores, compostores e obreiros missionários. Quando encontrardes pessoas que, como Natanael, estão prevenidas contra a verdade, não insistais muito fortemente em vossos pontos de vista peculiares. Falai a princípio com eles de assuntos em que possais concordar. Inclinai com eles a fronte em oração. E com fé humilde apresentai-lhes vossas petições perante o trono da graça. Tanto vós como eles sereis levados a mais íntima ligação com o céu. Enfraquecer o preconceito e será mais fácil chegar ao coração. Então, olha que lição maravilhosa, né? Todos nós podemos aprender com esta lição entre Jesus, Filipe e Natanael. Nós não devemos discutir, né? Devemos mostrar a verdade, orar juntos, buscar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para sermos esclarecidos em todas as nossas dúvidas, né? Deixar o preconceito de lado. Esse texto está lá no livro do Evangelismo, na página 446, também no Sexto Testemunho, página 37. A oitava pergunta, Natanael respondeu a Cristo já com convicção, porque Natanael deu uma resposta para Jesus, né? Vamos ver lá em São João 1, verso 49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Então, isso foi o que Jesus disse a Natanael, foi suficiente para ele. Ele passou a crer e respondeu com grande convicção, maior convicção do que a do seu amigo Filipe, que o havia chamado. Ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Eu quero ler aqui no Desejar Todas as Nações, página 140, diz assim, foi suficiente. O Divino Espírito que dera testemunho a Natanael em sua solitária oração sobre a figueira, falou-lhe agora nas palavras de Jesus. Conquanto em dúvida e de algum modo cedendo ao preconceito, Natanael fora ter com Cristo, possuído do sincero anelo de conhecer a verdade. E agora seu desejo foi satisfeito. Sua fé foi além daquele que o levara a Jesus e respondeu,
Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. 1 João 49, São João 1, verso 49. O Senhor lê o coração de todos e entende os seus motivos e propósitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Ele não será vagaroso em ouvir aqueles que lhe abrem o coração. Não se exaltam, mas sinceramente sentem a sua grande fraqueza e indignidade. Nós podemos ter certeza de que Deus conhece as nossas intenções, né? As intenções do coração. O preconceito, ele é um problema muito sério porque nos impede de conhecer a verdade realmente. Então, devemos ser sinceros, devemos fazer como Natanael, né? E conhecer por nós mesmos, né? Buscar, orar, e Deus com certeza diz que ele não é demorado, né? Ele não é vagaroso em atender esses pedidos de oração. Na pergunta 9, diz: o que teria acontecido se Natanael tivesse depositado toda a sua confiança nos mestres religiosos, né? Lá dos seus dias, né? Na igreja, que tanto não se agradava, tanto não apoiava as pregações de João Batista, também desprezava e ainda fustigava, né, o próprio Messias, o próprio Jesus. Se Natanael tivesse crido, tivesse depositado a confiança nos dirigentes da igreja dos seus dias, o que teria acontecido a ele? Né? Ainda tem mais uma parte, diz: o que acontece ainda hoje? Será que hoje acontecem as mesmas coisas? Nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 14 até 16. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Nos impede de pregar aos gentios as palavras de salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, que versículo esclarecedor, né, irmãos? Aqui no texto do Desejado 140 e 141, diz-nos o seguinte: se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado a Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia, a quem o preconceito impede de aceitar o bem. Quão diverso seria o resultado viessem eles e vissem. Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um Salvador conhecido da verdade. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que em humildade buscam a guia divina. Não devemos ter medo de conhecer a verdade, irmãos. Muitas vezes, porque amamos nossa igreja, né? Nascemos na igreja, amamos a nossa igreja, muitas vezes isso nos impede de procurar pela verdade, de questionar, de perguntar, de ir atrás de um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Por causa disso, muitos estão perecendo. Isso é preconceito, queridos. Então, cada um que se diz cristão, que diz que aceitou a Jesus, então deve procurar por si mesmo o conhecimento, orar, buscar, né? Jejuar, buscar, porque Jesus vai com certeza iluminar o seu caminho e você não vai errar o seu caminho. Você com certeza vai encontrar a sua salvação por meio da fé na graça de Jesus. A pergunta 10ª, por tais exemplos, né? Por isso que nós estamos estudando, né, esses exemplos, né, de aceitação, de preconceito, esse exemplo de Natanael, o exemplo que Filipe também
por tais exemplos, o que nos é ensinado com esses exemplos? O que nós podemos aprender disso, né? Que desejo brota do íntimo de um coração convertido? Vamos ver Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso. Esse é o conselho, né? Nós devemos, se eu tenho sede de saber, de querer conhecer mais, eu devo ouvir o conselho, eu devo ir em busca, né? Diz, quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Venha porque é de graça, tome de graça da água da vida e você vai se sentir saciado, né? Então esse diz que um dos meios mais eficazes, né? É um texto complementar que tem aqui no Sexto Testemunho 428, diz assim, um dos meios mais eficazes de comunicar a luz é o trabalho pessoal, individual, no círculo familiar, no lar do vizinho, na cabeceira do doente. De maneira tranquila podemos ler as Escrituras e falar acerca de Jesus e da verdade. Ainda continuando, esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço especial, né? Que exemplo? Vamos aqui comentar sobre o exemplo de Filipe, né? Filipe nos deu um grande exemplo. Ele foi lá no seu amigo, ele sabia onde seu amigo Natanael se encontrava, foi lá pessoalmente convidar, vem ver, vem conhecer o Messias de qual Moisés falou. Embora nem ele mesmo ainda tivesse grande convicção, mas ele chamou o seu amigo. Um trabalho pessoal, né? Então esse é o que nosso texto aqui do Espírito de Profecia diz. Um dos meios mais eficazes de comunicar a luz é o trabalho pessoal individual. No círculo familiar, no lar do vizinho, à cabeceira do doente, de maneira tranquila, podemos ler as Escrituras e falar acerca de Jesus e da verdade. Esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal, de fazer apelos diretos aos nossos parentes, amigos e vizinhos. Existem pessoas que durante uma existência têm professado estar relacionado com Cristo e todavia nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma alma sequer ao Salvador. Deixam todo o trabalho ao ministro. Este pode ser apto para sua vocação, mas não lhe é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da igreja. Muitos há que necessitam do serviço de amoráveis corações cristãos. Tem-se imergido na ruína muitos que poderiam ter sido salvos. Houvessem seus vizinhos, homens e mulheres comuns, se esforçado em benefício deles. Muitos há à espera de que alguém lhes dirija pessoalmente. Na própria família, na vizinhança, na cidade em que residimos, há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos cristãos, essa obra será nosso deleite. Mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros o precioso amigo que encontrou em Jesus. A salvadora e santificadora verdade não lhes pode ficar fechada no coração. Todos quantos se consagram a Deus podem ser portadores de luz. Deus os torna instrumentos seus para comunicar a outros as riquezas de sua graça. Sua promessa é: e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo, e chuvas de bênção serão. Essa é a grande promessa, não é, irmãos? Promessas maravilhosas que nós podemos crer com todas as forças do nosso coração, de que Deus cumprirá a sua promessa de nos capacitar para ser seus obreiros. É Ele que nos capacita, nenhum de nós nascemos com essa capacidade, né? Muitos têm o dom, né? Mas aquele que não tem o dom pode pedir, e eu creio que amplamente lhe será provido tal bênção. A pergunta 11ª: de que depende grandemente nossa influência? Irmã Joarinda, qual é a prova de que temos aprendido de Cristo? Como é que nós devemos mostrar, né? Qual que é a grande influência de um cristão? Pode ler. Filipe disse a Natanael: vem e vê. João 1,46.
Não lhe pediu que aceitasse outro testemunho, mas que fosse a Cristo por si mesmo. Agora que Jesus subiu ao céu, seus discípulos são seus representantes entre os homens. E um dos meios mais eficazes de conquistar a alma para ele é exemplificar-lhe o caráter na vida diária. Nossa influência sobre outros não depende tanto de que dizemos, mas de que somos. Os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica, podem resistir os nossos apelos, mas a vida de amor desinteressado é um argumento que não pode ser contradito. A vida coerente caracterizada pela mansidão de Cristo é uma força no mundo. O ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência, e os que dele aprendem se tornam mestres de uma ordem divina. A palavra de Deus, falada por uma pessoa santificada por ela, tem poder comunicador de vida que os torna atrativa aos que a escutam, convencendo-os de que é uma divina realidade. Quando alguém recebeu a verdade em amor, isso se tornará manifesto na persuasão de suas maneiras e nos tons de sua voz. Torna conhecido o que ele próprio ouviu e viu e manuseou da palavra da vida, a fim de outros poderem partilhar com ele mediante o conhecimento de Cristo. Seu testemunho de lábios tocados com a brasa viva do altar é verdade para o coração apto a receber e opera a santificação do caráter. Exatamente, né? Nós podemos ver nesse texto, né? Que depois ainda tem mais um parágrafo pequeno. Nós podemos ver que como é que nós podemos influenciar outra pessoa para a palavra de Deus, né? Diz aqui que é exemplificando o Evangelho na vida prática. Quando nós colocamos o Evangelho na vida prática, isso se torna um exemplo vivo, né, daquilo que é o Evangelho. Aqui fala de coisas também, fala que nós podemos até falar, mas se nós não vivermos a pregação, não vai ter bom efeito, não vai ter um efeito santificador. Ainda também diz que palavras amoráveis, tom de voz, né? Como é que eu uso meu tom de voz para falar? Isso tudo influencia na decisão daquele que ouve. Eu achei muito interessante, né? Que quando você fala com convicção, né, daquilo que você crê e daquilo que você vive, isso torna um grande testemunho para o que ouve. Então isso é muito importante, irmãos. Diz aqui, esse texto aqui, irmã, que você leu, eu achei muito interessante, diz: seu testemunho de lábios tocados com brasa viva do altar é verdade para o coração, apto a receber e opera a santificação do caráter. Pode continuar mais um pedaço. E aquele que eu procuro comunicar luz aos outros, será ele próprio abençoado. Chuva de bênçãos serão. O que regar também será regado. Provérbios 11:25. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores, ser o nosso auxílio. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. A fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício. Devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. Viu que interessante, irmã? Não é Deus que precisa de nós, né? Ele diz aqui que ele poderia salvar o mundo inteiro sem o nosso auxílio, sem a nossa participação, porque o principal, né, que é dar a vida, ele fez. Ele realizou todo o trabalho difícil, né? E agora ele diz que nós precisamos partilhar dessa obra. Por quê? Porque é para o nosso próprio bem, para o desenvolvimento do nosso caráter cristão. Para nós nos assemelharmos a Jesus, é preciso nós participarmos desse trabalho, né? Sentir essa alegria de ver almas salvas, né? Almas redimidas, também
por nosso intermédio, por nossa influência. Isso é gratificante tanto para nós como para Cristo, né? A última pergunta, que é a 12ª pergunta, nós vamos ver em São João 21, capítulo 21, verso 1 e 2. Diz assim: temos evidências de que Natanael foi um dos 12? É uma pergunta interessante, né? Natanael foi um dos 12 discípulos? Vamos ver. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Então, na verdade, Natanael era um dos seus discípulos, né? Sim, com certeza. Está relatado aí na palavra de Deus, né? Aí nós vamos ver aqui no livro de educação, são três nesse texto que eu vou ler, tem fontes de 3 livros: Desejado de Todas as Nações, página 141. Depois tem o Sexto Testemunho, 428. Depois tem no livro de educação, página 85. Então, vamos ver aqui, olha, diz assim: com a vocação de João, André e Simão, Filipe e Natanael começou o fundamento da igreja cristã. O convite de Filipe, Natanael buscou e achou o Salvador, e por sua vez associou-se à obra de ganhar almas para Cristo. Nestes primeiros discípulos notava-se uma assinalada diversidade. Deviam ser os ensinadores do mundo e representavam amplamente vários tipos de caráter. Havia Levi Mateus, o publicano, chamado de uma vida de atividades em negócios e submissão a Roma. Simão, o zelador, o intransigente adversário da autoridade imperial, o impetuoso, presunçoso e ardoroso Pedro, com André, seu irmão, Judas, o judeu polido, capaz e de impulsos medíocres, Filipe e Tomé, fiéis e fervorosos, conquanto tardios de coração para crer, Tiago, jovem, e Judas, de menos preeminência entre os irmãos, mas homens de energia, positivos, tanto em suas faltas como em suas virtudes. Natanael, filho da sinceridade e da confiança, e os ambiciosos e amoráveis filhos de Zebedeu. Nossa, irmãos, vocês vejam só, são homens tão falhos quanto nós, homens tão cheios de problemas de caráter como nós, mas todos eles foram homens ardorosos, desejosos, né, de uma mudança, de uma santificação. Todos eles venceram pela fé, assim como cada um de nós também. E eu acredito que é no trabalho que a nossa fé se aperfeiçoa, que o caráter busca uma perfeição em Cristo Jesus. Achei muito lindo esse texto inspirado, texto maravilhoso. Pode mostrar para nós que Jesus não busca homens perfeitos, mas ele torna perfeito aqueles que ele busca. Ele capacita aqueles que ele chama, né? Então, nós temos que ter uma grande confiança nesse poder de Jesus de transformar nossa vida. Não é, irmã Joarinda? Com certeza. Nós todos, quando viemos, quando somos chamados, nós chegamos aqui todos cheios de dificuldades, de problemas. Nós só vamos alcançar a perfeição quando? Quando nos convertermos, né? Quando formos transformados, né? Quando no olhar fomos transformados pelo olhar de Jesus, né? Na sua volta. Ou quando Jesus tomar o nosso nome, julgar nosso caso também, aí o nosso caráter vai estar definido. Se nós somos virgens prudentes, vamos estar definidos. E se também nós não fomos aceitos como prudentes, também vai ser definido o caráter de cada um. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, irmãos, que fomos chamados para essa obra, né, para esse trabalho tão maravilhoso do Evangelho. Aqui, a última nota, no término da lição de hoje, tem um em negrito, algo para nos chamar a atenção. Então é um esclarecimento, na verdade, né? Diz assim: Natanael é chamado pelo nome pessoal somente no Evangelho de João. Esses textos que nós lemos em São João 1
né, falou sobre Natanael, com esse nome original de Natanael. Mas nos outros evangelhos, nos demais evangelhos, ele é chamado de Bartolomeu, que significa literalmente filho de Talmai. Então esse é um esclarecimento que é muito bom a gente saber desses detalhes, né, da Bíblia. Que Deus possa nos abençoar ao estudarmos essa lição. Você gostou da nossa lição, você compartilha com seus amigos, né? Eu acredito que a vida de Natanael é um grande exemplo para nós. As atitudes de Natanael, né? São grandes exemplos e nos ensina grandes lições. Que você possa compartilhar essa lição, estudar também conosco, compartilhar com seus amigos, tá? Que Deus abençoe muito você, sua família, seu lar. Que tudo nesse novo ano possa ser para você grandes revelações da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.